Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 11, versículos 28 a 37. Hoje, o benefício da empatia de Jesus, da série Saindo da Sepultura, é o quarto sermão. Saindo da Sepultura, o benefício da empatia de Jesus, João 11, 28 a 37. Quero recapitular com os irmãos que está disponível no canal da igreja, e só o recorte do sermão no canal do irmão Otávio. Quem quiser ver ouvir só o sermão, para não ter que avançar o vídeo, acha o canal do irmão Otávio, ele fez o recorte só da mensagem, só do sermão. Aí você pode ouvir só o sermão. O benefício da amizade de Jesus, o benefício da coragem de Jesus, o benefício da promessa de Jesus. Hoje, o benefício da empatia de Jesus. A ressurreição do corpo e a vida eterna estão ligadas à alegria celestial no presente e no futuro. Esse é o tema da série de sermões. Vamos ler o texto da palavra de Deus agora. João 11, 28 a 37. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou no lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Então, quando ele disse ao cego, ele estava referindo-se ao cego de nascença, que esse milagre causou muito impacto entre os judeus, né? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor nos trouxe, meditando nesta passagem da ressurreição de Lázaro. Que o Senhor esteja abençoando nossos corações, para que receba a palavra da verdade, e sejam confortados e também animados pela palavra, na nossa luta contra o pecado, e também perseverando, vivendo a alegria eterna no presente, os benefícios da ressurreição, Senhor Deus, que nós recebemos hoje, para viver e esperar a ressurreição futura, quando nosso Senhor Jesus Cristo vier no último dia, na ressurreição dos mortos. Que o Senhor Deus esteja também ressuscitando aqueles que ainda estão mortos espiritualmente. Que o Senhor nos conceda vida pela palavra, para sermos dia a dia vivificados e fortalecidos dia a dia pela palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor Deus. Amém. Amém. Irmãos, os animais irracionais, eles têm afeições relacionadas aos instintos de sobrevivência e reprodução da espécie, tais como alimento e abrigo. Ninguém precisa ensinar o cavalo a ser cavalo, mas ser humano precisa de educação, a fim de que ele aprenda a ser humano e não se comportar como um animal.
Nós observamos no comportamento dos animais, às vezes, algumas características que parecem de empatia. E isso a gente vê em grupos de cavalo, de cão, que eles têm empatia no grupo animal e também demonstram alguma empatia com o seu dono. Parece que muitos seres humanos se tornam piores do que animais. O ser humano, ele tem condições de desenvolver empatia entre indivíduos e grupo, igreja, família, sociedade, empresa, corporação, etc. Dizem até que o ser humano é um animal social. Quando alguém não consegue ser simpático, isto é, exercitar empatia, ele apresenta dificuldades de relacionamentos em todos os lugares por onde passar. Não é normal ou saudável que uma pessoa tenha dificuldades de relacionamento, dificuldade de sentir, expressar afeições naturais, de sorrir, deixando de agir de forma inerente aos seres humanos. Não é normal, mas é muito comum. Quem mal expressa sentimentos e quem expressa sentimentos maus, porque encontrou dificuldade de socialização, dificuldade de empatia. Hoje nós falamos e investigamos nessa parte do texto da ressurreição de Lázaro, o benefício da empatia de Jesus. Vem à nossa mente algumas perguntas. A humanidade de Jesus, como perfeito referencial de empatia, precisa ser imitada? E por que a comoção e outras reações emocionais são legítimas e não precisam ser reprimidas? E como vive uma pessoa com a alma cheia de amor? Primeiramente, então, a compaixão de Jesus conforta os que creem em seu nome. Então, quando conhecemos Jesus, fomos confortados com sua presença e aprendemos a confortar uns aos outros. Então, Jesus revelou sua perfeita humanidade. Nós vamos ver isso nos versículos 28 a 30. Também Jesus se comoveu, como é natural ao ser humano. Vamos ver isso. Em todo o texto a gente pode encontrar todas essas lições, mas especialmente nós vamos ver nesses versos, né? Jesus se comoveu como é natural ao ser humano, e por último, Jesus se expressou como alma cheia de amor, no versículo 34 a 37. Então, como benefício da empatia de Jesus, nós aprendemos primeiramente que Jesus revelou sua perfeita humanidade. Então, tendo o texto da palavra de Deus, no versículo 28, diz que, tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Então, nós lemos um versículo que diz respeito a Marta. Depois do diálogo com Jesus, ela foi chamar a sua irmã. O simples fato da presença do Senhor é consolador. Revela de modo especial sua simpatia humana. Tal simpatia ele manifestou vindo a Betânia, falando a Marta. Agora ele passa a expressar de maneira singular. Ele manda dizer a Maria haver chegado e desejar vê-la. O mestre chegou e te chama. Já passei momentos de aflição na vida, eu acredito que todos os irmãos também, e mesmo cercado por muitas pessoas, alguém vem a mim e diz: seu amigo chegou e te chama. Isso parece que muda tudo, alguma coisa muda, não é verdade? A nossa carga se torna mais leve, aquele momento de dor recebe algum alento com a chegada do amigo. Seu amigo chegou e te chama. Você já esteve esperando alguém ansiosamente, assim? Será que ele vem? Porque você fez um convite especial, alguém vai fazer falta,
se não vier. Assim se diz de tantas pessoas. Esse é um sentimento humano saudável no ambiente ou no contexto de empatia. Marta e Maria sabiam que Jesus estava muito ocupado. Jesus estava reunindo os discípulos de João e que elas sabiam que era perigoso Jesus estar tão próximo de Jerusalém. Nós vimos no domingo passado, estava a 2,5 km de Jerusalém, era muito perigoso, elas sabiam, mesmo assim ele veio. No versículo 29 diz que ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Maria, apresse-se a encontrá-lo. A empatia nos atrai e completa mutuamente. Veja, nada como um consolador para um aflito. É como um analgésico poderoso para quem está com dor. Por isso Maria correu ao encontro do mestre. No versículo 30 diz assim: pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Então imagina uma mulher enlutada, sendo confortada ali pelos seus conterrâneos e amigos, talvez familiares, haviam pessoas ali, nós sabemos que eram judeus os que estavam ali, e o mestre te chama, e ela levantou as pressas e saiu correndo ao encontro de Jesus. Jesus trata diferente com cada uma das irmãs. Com Marta, ele teve uma conversa assim mais demorada. Com Maria, certamente não precisava, talvez fosse do conhecimento de Maria, o que ele tivesse conversado com Marta. Jesus vem como o irmão que faltava às irmãs, que se sentiam desamparadas, separadas daquele que estava morto. No entanto, Jesus Cristo manifestou ali sua perfeita divindade e humanidade. A Marta revelou-se como filho de Deus, mas a Maria como sumo sacerdote, pois somente em sua semelhança conosco, em perfeita humanidade e empatia, que Jesus tem o poder de compadecer-se do outro, que Jesus pode assumir o ofício. Hebreus 4,15 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então ele é sumo sacerdote e tem poder para isso, porque ele é semelhante a nós. A presença física de um ser humano é consoladora para outro ser humano. Siga o exemplo do mestre. Então, quando tiver que consolar alguém, não manda um áudio, um zap. Quando tiver que consolar alguém, vá ao encontro da pessoa, dê um abraço, faça saber que você chegou e deseja vê-la. Maria não precisava de uma tese sobre o destino dos mortos, ouvir considerações sobre o morto. Na hora da dor do outro, não precisa de um diploma ou de uma especialização para consolar um ser humano. Basta aproximar-se dele como outro ser humano. Então, com o benefício da empatia de Jesus, nós recebemos o consolo da humanidade de Jesus. Mesmo sendo perfeitamente divino, ele é perfeitamente humano para ser o nosso sacerdote, e o consolo nós recebemos da humanidade de Jesus. Em segundo lugar, Jesus se comoveu como é natural ao ser humano. Então, vamos ler o versículo 31. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na,
supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Os judeus estavam ali para consolar Maria e Marta, os mesmos que Jesus chamou de hipócritas. Eles escondiam sentimentos reais e expressavam sentimentos falsos. Não existe sentimento também que não se aflore em algum momento, mas as perdas de entes queridos nos une para prantear e consolar uns aos outros. Então os judeus, eles provavelmente tinham mesmo o propósito de consolar Maria. Não quer dizer que estava dando certo, porque nós não sabemos até que ponto eles podiam consolá-las. Mas quando ela saiu depressa, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo fazer o que ela estava fazendo em casa com eles. Prantear, chorar. Eu conheci uma pessoa que não sabia levar ânimo, apoio, consolo para confortar alguém. Ele dizia que não tinha esse dom, mas era assíduo frequentador de velório. Talvez ele tivesse esse dom, porque ele estava lá. Talvez somente a sua presença fosse consoladora, confortadora aos enlutados ali. Ora, nós temos recebido o Espírito de nosso Senhor Jesus. Assim como não existe fé sem obras, não existe amor que não se expresse por gestos e palavras. Então, se você ama o seu irmão, esteja presente, conforte, console. Mas aqueles judeus, eles estavam comovidos com a situação das irmãs de Lázaro. Acredito que sim, desejavam que elas fossem consoladas nessa situação, porque essa comoção é natural ao ser humano. Não existe esse negócio de ser humano sem emoção. Existe ser humano doente por reprimir emoções e viver uma vida pobre e miserável por causa de sua obstinação. Mas não existe ser humano sem comoção. Então, João 11:32 diz que quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Então ela lança-se aos pés de Jesus, exprimindo sua fé no poder de Jesus, e com as mesmas palavras de Marta, sem contudo formular qualquer pedido. Veja que no versículo 33, Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Então foi quando Jesus se agitou no espírito. Essa expressão, ela é uma expressão que permite algumas traduções na língua portuguesa. Agitar-se no espírito, expressão que indica uma profunda indignação da alma diante da morte e tudo quanto sugere sofrimento e pecado. Comoveu-se ou perturbou-se. São expressões que traduzem uma palavra que indica um estremecimento do corpo. Abalou-se ou estremeceu-se, que é o contrário de permanecer intacto, insensível, sem abalar-se, sem comoção interior e sem expressão exterior, por palavras ou por obras. Jesus se faz solidário aqui aos que choravam. Cristo viu chorar Maria e os demais, mas sua compaixão contemplava algo mais elevado, a miséria geral de toda a raça humana. Alguns tradutores escrevem gemendo em seu espírito. Fato é que Cristo está disposto a ser afetado pelas nossas angústias, a suportá-las sobre o seu próprio corpo. Jesus já está vivendo aqui as angústias que ele veio viver. Aliás, ele veio viver as angústias da humanidade perfeita desde a sua encarnação. Ele começa a sofrer desde que nasce. E chora como uma criança normal, um ser humano normal. E ele está sujeito às emoções de seres humanos normais, porque seres humanos normais se emocionam.
e ele vai chorar e sangrar de emoção, sob a pressão, ao aproximar-se da cruz, onde ele estava disposto a sofrer pelas nossas angústias, a suportá-las sob o seu próprio corpo. Então, quando existe uma necessidade, nem precisa de um pedido, porque o crente, ele recebe o Espírito de Jesus Cristo, pois a comoção gera ação. Insensibilidade não move ninguém, mas nós somos movidos, porque recebemos o Espírito de Cristo. Então o Espírito de Cristo tem essa característica, de não ficar insensível, mesmo que não saibamos orar, ele intercede por nós, diz a palavra de Deus, como? Gemendo, com gemidos inexprimíveis. Só quem não conhece a palavra de Deus, não conhece a Cristo, não conhece o Espírito Santo, imagina uma vida cheia do Espírito Santo insensível, sem comoção. A dureza de coração, na verdade, é o símbolo do estado deplorável da alma. Quem é duro de coração deve saber que este é o símbolo do estado deplorável da alma. Aquele que a alma está deplorável, aquele que está perdido, tem um coração de pedra. Mas o que acontece na verdadeira conversão? Ezequiel 11:19. Dar-lhe-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne. Aí é o que acontece com os convertidos. A comoção é natural aos seres humanos, mas alguns se tornaram morada de demônios, e perderam a sua humanidade, perderam a expressão, como já vimos, a capacidade de comoção. O espírito renovado, o espírito que vive nova vida em Cristo Jesus, não pode viver apático, mas ele vive a empatia de Cristo na comunhão cristã, na compaixão com os que sofrem, porque ele recebe o Espírito de Jesus Cristo. E aquele coração de pedra, é feita a cirurgia espiritual. É removido o coração de pedra. Gente, esse coração de pedra é lançado no inferno, que eu nem sei para onde que ele vai. Onde é que Deus manda o coração de pedra, né? Porque quem tem um coração de pedra não serve, não se comove com a necessidade alheia. Então é descartado, a gente não sabe para onde vai, mas a gente sabe que ele recebe um novo coração. A conversão a Cristo é descrita então como um ato de Deus retirar coração de pedra e colocar coração de carne na pessoa. Então Deus remove a velha natureza orgulhosa, endurecida, embrutecida, antipática, sobrecarregada de pecados, e gera uma nova natureza. Isso significa trocar um coração de pedra por um coração de carne. Então o eleito manifesta afeição, comoção legítima no Espírito Santo, a fim de viver a empatia de Jesus. Então, como benefício da empatia de Jesus, nós recebemos para o nosso conforto alegria celestial e liberdade no Espírito. Finalmente, Jesus se expressou com alma cheia de amor. Jesus se expressou com alma cheia de amor. No versículo 34, e perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. É interessante, às vezes a gente pergunta, porque quem sofre quer conversar, e quer que você demonstre interesse. Jesus sabia
que Lázaro estava morto, que Lázaro estava sepultado, sabia o local da sua sepultura. Jesus Cristo, ele interage com a nossa humanidade como ser humano, perfeito que ele é. E eles responderam: Senhor, vem e vê. Se a comoção é natural aos seres humanos, irmãos, qual é a diferença de entregar-se à comoção como Cristo nos ensinou? Já que todos os seres humanos, eles são suscetíveis, são passíveis, estão sujeitos à comoção, não é? Comover-se e não fazer nada. É como chorar as dores dos povos sofredores da África, assistindo um documentário, uma apresentação de um missionário, mas não se dispor a ofertar para socorrê-los nas suas aflições. Isso é uma prova do choro hipócrita. Então, a comoção que as pessoas dizem que amam, mas não amam, não demonstra amor. Que tem profunda afeição, mas não é capaz de mudar aquela situação, ou pelo menos esforçar-se. Não nos entregamos a ela, a comoção, como os incrédulos que não têm esperança e nem ação. Nós não nos desesperamos, nós ficamos perturbados, porque também nós somos sensíveis às situações, mas nós não perdemos a esperança, e não ficamos sem ação, como quem não tem esperança. Então, Cristo veio ao mundo para a salvação, aqui exemplificada na ressurreição de Lázaro, e comoveu-se. Em seguida, ele foi onde o corpo estava sepultado e cumpriu sua missão. No versículo 33, a palavra de Deus diz que Jesus chorou. Se alguém falasse que está triste, sorrindo, ou alguém dissesse que está alegre, chorando, você não ia acreditar. Você ia pensar que essa pessoa ela tem alguma perturbação emocional, ou ela é uma pessoa hipócrita. O que ela fala com as suas palavras, ela não sente com o coração. Mas Jesus chorou. É difícil compreender o que isso quer dizer? Acho que não. É muito fácil compreender o que isso quer dizer. Quem não consegue chorar de emoção, tem de pedir isso a Deus. Tem que pedir o Espírito de Jesus Cristo, para chorar com os que choram, mesmo sabendo que o defunto ia ser restituído à vida. Jesus Cristo sabia que uma intensa alegria seria concedida àqueles corações tristes. Isso estava para acontecer, estava às portas, pois o próprio Cristo sabia, ele encheria de alegria aqueles corações sofredores. Eles estavam sofrendo por causa da lembrança dos padecimentos de Lázaro, e vendo os compadecidos, Jesus Cristo se compadeceu junto com eles. Vendo os angustiados, Jesus Cristo também se angustiava com eles. E ele observava em Maria, e compartilhava da mesma dor. Isso é empatia. Jesus se expressa por meio de lágrimas a simpatia de sua alma cheia de amor. Jesus se expressa por meio de lágrimas. A gente não pode ter vergonha de lágrimas. Quem sente vergonha das lágrimas de Jesus é igual a Pedro, endemoniado, que sentia vergonha da cruz, queria dissuadir Jesus de ir à cruz. Então no versículo 36 diz: então disseram os judeus, vede quanto o amava. E por que eles sabiam? Porque ele chorava com aqueles que choravam. Então alguns objetaram assim, no versículo 37, não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Então alguns judeus fazem considerações sobre Cristo aqui, nesses dois versos, né? Tendo em vista seu amor, mas ignorando o seu poder, foi uma das formas de
Eles consideraram o seu amor, mas se esqueceram do seu poder. João 11:36 diz: vede quanto amava. Outros parece não duvidar ou ignorar seu poder, mas questionavam seu caráter. A gente tem mania de ficar questionando se o outro está sendo sincero ou não. Seja sincero você. Existem os plantonistas, os juízes das lágrimas alheias. Tem os juízes também do sorriso, esses são muito mais, né? Fala assim, está vendo o sorriso dele nas redes sociais? Isso é um infeliz. Esse sorriso é falso. Tem as pessoas que ficam fazendo isso. Como diz no popular, agourando a felicidade alheia. Ele é infeliz, ele acha que ninguém pode ser feliz. Todo mundo que está sorrindo é hipócrita. Todo mundo que está chorando lágrimas de crocodilo. Então nós não somos fiscais dos sentimentos alheios. Não devemos perder a oportunidade de compartilhar as lágrimas dos que choram e a alegria dos que se alegram. Então, eles questionavam o caráter e o amor de Jesus. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Então, o primeiro grupo é menos mal, mas não menos ignorante, pois nós devemos firmar nossa fé em Cristo, que é tão amoroso quanto poderoso, mesmo quando ele não faz aquilo que a gente quer. Então tem muita gente irada, com raiva de Deus. Não é à toa que tem um best-seller de Philip Yancey, que é um dos livros religiosos mais vendidos do mundo, Decepcionado com Deus, porque todo mundo se julga um pouco decepcionado com Deus, porque Deus não serve aos nossos interesses, não atende aos nossos caprichos o tempo todo. É como o povo de Israel, não é? O povo de Israel que recebia pão do céu, que recebia sombra de dia e luz de noite, daquele tempo que nem tinha energia elétrica. Mas se alguma coisa parecesse ser negado por Deus, eles murmuravam, eles reclamavam, eles desejavam voltar aos deuses do Egito, ameaçavam trair Deus, voltando aos deuses pagãos. Então nós devemos viver como? Não fazendo exigências segundo a carne para satisfazer nossas vontades, nem murmurar quando nos faltar alguma coisa ou passarmos por dificuldades, mas nunca duvidando do poder e da empatia de Jesus, crendo que Jesus Cristo manifestou uma alma cheia de amor. Nisso ele supera a todos os seres humanos, em todas as coisas. A sua humanidade é perfeita e as suas virtudes são superiores, mesmo nos atributos comunicáveis, aqueles que ele divide conosco, né? Como, por exemplo, a alegria de Jesus é um atributo comunicável. Nós também podemos usufruir da alegria de Jesus. Como nós estamos vendo que todos os benefícios da ressurreição de Jesus Cristo são da personalidade de Jesus, são dons do Espírito Santo que na ressurreição nós recebemos como benefícios. Então, se ele é a fonte de todo bem, imagina se ele compartilha conosco de tanta bondade, imagina ele que é a fonte da bondade, de todo bem. Então, ainda que nós acreditemos no milagre da ressurreição futura, que ele há de devolver nossos mortos queridos, ele ministrava a Marta quanto da simpatia paterna e pessoal de nosso Senhor, também com Maria. Não nos entreguemos, irmãos, à tristeza como os incrédulos que não têm esperança, mas em Cristo Jesus vivamos com uma alma cheia de amor. Antes de pedir alegria temporária, que você pode achar que pode receber essa alegria se o Senhor atender os seus desejos, como se fosse o gênio da lâmpada, né?
da teologia da prosperidade, que não é, certamente não é o Deus verdadeiro. Peça a Deus mais amor. Nós nos comovemos com a miséria do mundo, como o Senhor Jesus. Nós nos dispomos à nossa missão, como o Senhor Jesus. O que nos falta? Pedir mais amor ou o dom do Espírito Santo? Porque nós recebemos o Espírito de Cristo, que nos comissionou com Ele. Por quê? A compaixão de Jesus conforta os que creem em seu nome. Como vimos, acontece como benefício da promessa de Jesus. Jesus revelou sua perfeita humanidade. Jesus se comoveu, como é natural ao ser humano, e nós vimos a diferença da comoção carnal e da comoção no Espírito Santo, especialmente em seus efeitos. Jesus se expressou como alma cheia de amor. Não adianta nada você ser rico de tudo. Esse é o teor de 1 Coríntios 13. Uma alma que tem benefícios naturais, espirituais, e até virtudes morais, mas sem amor, é pobre. Essa é a tese de 1 Coríntios 13. Então peça a Deus uma alma cheia de amor, e vamos lembrar todos os dias de nunca nos envergonharmos de seguirmos os passos do Mestre, imitando sua perfeita humanidade. Então, tendo para com os que choram um coração de carne, que seja sensível, com uma alma cheia de amor, sejamos proativos. Quer dizer, não é só sentimentalismo, uma comoção carnal que não gera ação. Deus nos livre de um coração de pedra. Deus nos livre, porque isso não é coisa de crente. A verdadeira conversão nos é apresentada como a cirurgia de coração, onde da nossa carne, Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Deus nos livre da dureza de coração. E nós vimos o coração de Moisés em todas as páginas do Êxodo. O próprio Deus dá testemunho que ele era um homem manso de coração. Mas quando Moisés não entrou na terra prometida, Deus lhe fez lembrar. Por que não? Foi naquela situação, lá em Meribá, no dia em que Deus resolveu provar o seu povo. Eles murmuraram contra o Senhor, com seus corações endurecidos, e ainda que fossem advertidos, eles não se arrependeram. E a palavra de Deus diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi naquele dia. E a pessoa, Moisés, olhar a terra prometida, Jesus falou assim: aquele dia você se endureceu. E porque você endureceu seu coração, você bateu naquela pedra. E aquela pedra era eu, disse Jesus. Toda vez que você endureceu seu coração, você bate em Jesus. Seja para bater em quem for, a pior pessoa do mundo. O dia que seu coração se endurecer com alguém, é contra Cristo que você se endureceu. E a dureza do coração, ela é triste, irmão, sabe por quê? A dureza do coração, ela vem sempre acompanhada de incredulidade, e a incredulidade de falta de esperança, e é incompatível com o Espírito Santo. Romanos 5:5 diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então esforcemo-nos por sermos homens e mulheres de coração terno, de espírito solidário, nunca nos envergonhando de chorar com os que choram, de nos alegrar com os que se alegram,
Isso é deixar de fazê-lo. O coração endurecido é uma característica da morte espiritual. Falta de empatia de Jesus. O que seria da igreja, irmãos, se não tivesse cristãos com o selo do caráter de Jesus? Se não tivesse a característica da empatia que Cristo nos comunica como benefício da ressurreição? Se tivesse mais cristãos assim, a igreja seria mais bonita. E eu ouso ainda dizer, se a igreja tivesse mais cristãos assim, dotados desse benefício da ressurreição, da empatia de Jesus, até o mundo seria mais feliz. O choro de Cristo é muito instrutivo. Mostra-nos que não é pecado sofrer, não é pecado sentir fraqueza, a fraqueza da nossa natureza mortal, que até o Filho de Deus chorou. Salmo 51, 17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezará o Senhor. Então vem chorando. Vem chorando. Vem chorando a morte e receba a vida pela ressurreição. Marta saiu dali chorando. Maria saiu dali chorando. Mas eles nunca duvidaram do poder do Senhor. Essas irmãs estavam até resignadas a esperar, se preciso for, que Lázaro ressuscitasse no último dia, sofrendo a separação, o desamparo, mas saíram dali chorando. Então vem chorando e arrepende-te de teu pecado e receba o perdão e salvação em Cristo Jesus. Oremos. Santo e soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor Deus, por tão grande salvação, pela empatia de Jesus, que na sua encarnação sofreu por causa dos nossos pecados, tomando sobre seu corpo toda a nossa angústia e dor, e sofreu até a morte, morte de cruz, para nos trazer pela ressurreição essas riquezas espirituais para serem desfrutadas hoje, e ainda, Senhor Deus, fortalecer a nossa esperança, vivendo hoje a alegria eterna, também da esperança eterna da nossa salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Nós vamos louvar